conhecereis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A palavra é para o povo de Deus, então eu estou advertindo, baseado na palavra de Deus, para este povo maravilhoso que é o povo de Deus, que há uma diferença entre o justo e o ímpio. E a pergunta é: você é justo ou você é ímpio? Nós sabemos que um dia a nação de Israel, nós inclusive cantamos sobre isso, mas a nação de Israel um dia será restaurada. Um dia a nação de Israel será visível a todas as nações. Hoje as nações odeiam a nação de Israel, mas um dia as nações buscarão o povo de Israel para adorar a Deus juntos, lá em Jerusalém. Isso ainda não aconteceu, mas um dia acontecerá. Mas até que chegue este dia glorioso, Malaquias está denunciando o povo de Israel. Malaquias, o profeta, está através de um diálogo imaginário, como se Deus estivesse conversando com o povo. Através desse diálogo, ele mostra a situação real desta nação. E Deus, através desse diálogo, está nos perguntando se nós somos justos ou se nós somos ímpios no nosso dia a dia. Há inúmeros exemplos na palavra de Deus que é possível um crente viver como um ímpio. E nós temos visto também no exemplo do dia a dia que é possível um crente viver como um ímpio. Os escândalos que nós vemos são escândalos reais. E não adianta a gente falar quando alguém causa um escândalo no meio do povo de Deus, não adianta falarmos: ah, mas ele não era crente mesmo. Hoje provou que ele não era um salvo, era um ímpio. Não, irmãos. Muitos que causam escândalo estão no nosso meio e são nossos irmãos. E depois se revelam escandalosos, ímpios. É uma advertência para o povo de Deus. Nós fazemos muito bem se observarmos esta advertência que nós vamos ler. Hoje há ainda a diferença entre um ímpio e um justo. O meu receio, o receio de todos aqueles que pregam a palavra de Deus e que querem viver de maneira reta, é que esta diferença está cada vez mais diminuindo. E talvez vai chegar um ponto em que não haverá diferença nenhuma entre o justo e o ímpio. Jesus falou isso de certa forma. Ele disse: haverá porventura fé na terra quando vier o Filho do Homem? Portanto, essa diferença gritante que deveria ter entre um ímpio e um justo vai diminuindo. Nesse texto nós vamos estudar 4 diferenças entre o justo e o ímpio. E se o irmão tiver dúvida ainda se as suas ações são de justo e de ímpio, neste texto deve ficar claro. Nesta noite deve sair daqui com uma mente muito clara. Os meus dias têm sido dias de um justo. Graças a Deus se você puder falar isso. Mas se você falar e perceber no texto: os meus dias, o meu dia a dia tem sido de um ímpio, então é hora de você se arrepender diante do Senhor. Vamos estudar, portanto, e fazer um teste aqui entre os irmãos. Mas a gente não vai expor ninguém, viu? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas se a palavra de Deus expuser o seu coração, então você atente muito bem para o que o Senhor quer falar com você nesta noite. 4 diferenças entre o justo e o ímpio. Em primeiro lugar, quero dizer, segundo a palavra de Deus, que o ímpio não se arrepende, mas o justo mostra frutos de arrependimento. O primeiro teste é este: se você é uma pessoa arrependida, se você é alguém que se arrepende de suas ações, de seus pecados, se você se arrepende diante do Senhor, então você está mostrando frutos de arrependimento. E este fruto mostra que você está vivendo um caminho como um justo. Versículo 7.
Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Este é um grande teste. E Malaquias está aqui culpando esta geração, mas ele não está isentando, quer dizer, ele não está dizendo que a geração antiga não tem culpa, mas não vem ao caso. Os pais destes aqui pecaram, mas não vem ao caso. O caso hoje é com eles. E Malaquias Deus está dando a chance para o povo se arrepender. Mas o povo é cínico. Se tem uma coisa que mais irrita alguém é o cinismo. Você já ficou bravo com alguém? Lógico, não é? E a pessoa responde com cinismo? É a coisa mais irritante que tem, o cinismo. Agora Deus está falando para o povo tornar, ou seja, para o povo se arrepender, porque arrependimento é isto, é estar num caminho e retornar daquele caminho. E Deus está falando para o povo, retorne para mim, retorne para o caminho justo. E o povo cinicamente, descaradamente, pergunta para Deus, nós temos que retornar do quê? Do que o Senhor está falando? É como até dissesse para o Senhor, o Senhor é muito sensível, o Senhor fica triste rápido. Nos nossos dias diríamos, não fica tão estressado assim. Irmãos, isso é cinismo. O ímpio é cínico. E quando nós encontramos crentes cínicos, nós estamos então fazendo um teste e dizendo que aquela pessoa está vivendo num caminho ímpio. Minha pergunta é, você é cínico? Mudou um pouquinho, né? Você não diria que você é ímpio, mas talvez você vai pensar um pouquinho mais se você é cínico. Agora, brincadeira é brincadeira, né, irmãos? Tem umas brincadeiras que a pessoa se mostra um cínico, né? Nós rimos por causa disso, mas aqui não é para rir. Aqui é seríssimo. É Deus quem está falando, não é julgamento de homens, é o Senhor dos Exércitos. Imagina um recruta dar uma de cínico na frente de um tenente. Imagina. E aqui não é um tenente, é o general. Como que nós, recrutas, soldados do Senhor, diante do general, teríamos a coragem de sermos cínicos e perguntar, em que eu tenho que me arrepender? Esse é um teste. O povo de Deus não estava se arrependendo. Quando Deus diz para você que você está errado, você tem que abaixar a cabeça e concordar com o Senhor. É verdade, Senhor. Eu pequei, é verdade, eu menti, é verdade, eu fofoquei, é verdade, eu maltratei meu irmão, é verdade, Senhor. Nada de cinismo, irmãos. Não tente consertar e melhorar a sua situação. Diante do Senhor, você tem que se arrepender. E quando que nós temos que fazer isto? Alguém talvez pense, eu já fiz isso o dia que eu me converti. Mas nós estamos falando no dia a dia. Isso aqui é um assunto do dia a dia. Quando nós cometermos algo contra o Senhor, contra um irmão, nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. E humildemente mostrarmos frutos de arrependimento. Porque esta é uma marca registrada, é um carimbo do crente fiel, do justo. Ele está sempre se arrependendo. É uma pessoa piedosa, está sempre se arrependendo. Sempre querendo buscar o Senhor. A lei de Deus no povo de Israel foi inaugurada com rebeldia, sabiam disso? Foi uma estreia, imagina uma estreia, todo mundo querendo ver a lei do Senhor. E Moisés traz a lei escrita pelos próprios dedos de Deus.
E quando ele traz a lei para o povo está se prostituindo, dançando, bebendo, farreando e adorando um bezerro de ouro. Portanto, a lei de Deus foi inaugurada com a rebeldia. Passaram-se 3.500 anos e a lei de Deus continuou sendo zombada. O povo cínico, e cínico mesmo, porque quando Moisés falou tudo aquilo, o povo disse: nós faremos tudo que o Senhor está nos mandando. Isto é cinismo. E quando nós levamos a vida cristã na brincadeira, nós estamos fazendo como este povo. Estamos mostrando que não somos arrependidos e somos ímpios. Portanto, a primeira diferença entre o justo e o ímpio é que o justo se arrepende, o ímpio não se arrepende, o ímpio é cínico. Segundo teste, a segunda diferença entre o justo e o ímpio: o ímpio rouba a Deus, mas o justo devolve aquilo que é de Deus. E eu gostaria de dizer que eu não vim essa noite para falar de dízimo. Eu sei que alguns pastores gostam de usar esse texto para falar de dízimo quando a igreja está precisando, está em dificuldade financeira. Eu não vim para falar de dízimo. Eu vim para falar da diferença entre o justo e o ímpio. Só que nessas diferenças existe esse assunto. Então nós vamos estudar sobre isso. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que até não haja lugar suficiente para recolherdes. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E versículo 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Esta é a segunda diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio rouba a Deus. Parece impossível, mas a Bíblia diz que é possível o homem roubar a Deus. E continua o cinismo. O pecador continua cínico diante do Senhor, e achando que Deus está enganado. E a pergunta que eles fazem: nós te roubamos? Em que nós te roubamos? O judeu estava quebrando a lei de Deus quando ele não dava o dízimo. Dízimo, na palavra de Deus, quer dizer 10% de tudo que a pessoa recebia. Essa foi a lei de Deus. Deus deu muitas leis, e esta era apenas uma delas, o dízimo. A moeda corrente nem sempre era o dinheiro que nós temos hoje, mas eram mantimentos. Moeda corrente era mantimentos. E Deus estava pedindo ou mandando que cada um do povo de Deus trouxesse do seu mantimento para a casa do Senhor. O povo andou muito bem por um tempo. Até Moisés, quando estava no deserto e foi fazer o tabernáculo que Deus mandou, uma tenda grande, e Deus queria algumas coisas ali de ouro. E como o povo tinha saído do Egito, o povo fez muita amizade e ganhou muito ouro. A palavra de Deus diz que quando eles estavam saindo, os seus vizinhos davam ouro. Os seus vizinhos eram amigos deles. E Moisés, quando pediu oferta para o povo, as ofertas vieram em tanta abundância que Moisés foi forçado a dizer: para de trazer, não precisa mais, já está muito aqui.
Então o povo por um tempo andou de maneira correta, mas depois de um tempo o povo começou a reter aquilo que não era deles, era de Deus. E Deus estava pedindo para o povo apenas 10%. De cada 100 quilos de trigo, o povo tinha que levar no templo 10 quilos. Ah, mas o que o templo precisa? Para quê? Para ornamentar ali? Não. A questão é que entre o povo de Deus ninguém passava fome. E o povo de Deus vivia dessa maneira. Quando todos os que podiam e tinham traziam para o templo, quem era sustentado com aquilo? Os sacerdotes. Eles viviam daquilo, daqueles mantimentos. Os levitas também. Havia muitos músicos, pessoas que faziam turnos ali no templo. Um saía, outro voltava. Eles viviam ali para o Senhor. E aquelas pessoas viviam desses dízimos. A casa do Senhor precisava de mantimento. E se porventura alguém estivesse passando alguma necessidade, o templo mesmo supria para a pessoa aquilo. O povo de Deus não passava necessidade. E é por isso que existia o dízimo. Mas o povo de Deus estava quebrando esse compromisso com o Senhor. E não estava mais levando, achando que era do Senhor. Agora a situação exigia fé, porque nessa época aqui, depois do exílio, depois que o povo estava preso por 70 anos, o povo não tinha plantações como havia antes. O povo passava por necessidade. Então aqui era necessário fé. Crer que daquele pouco que eu tenho, se eu tirar o que Deus está me ordenando, Deus vai me abençoar. E Deus diz aqui na sua palavra que se o povo cumprisse isso que Deus estava mandando, Ele iria abrir as janelas do céu, ia mandar chuva para o povo, para a sua plantação. E a palavra de Deus diz também que Deus retribuiria isso de tal forma que o povo não teria nem aonde guardar. Lembra de Moisés? Teve que falar para parar. E assim aconteceria também. E no versículo 11: e por causa de vós repreenderei o devorador. Sabe quem era o devorador? Era o gafanhoto. Aquele bichinho assim. Mas um gafanhoto faz tanta coisa? Não, mas quando Deus mandava, Ele mandava de nuvem. Era uma nuvem de gafanhoto. Uma vez um irmão trabalhando na África, ele disse que teve não sei se é privilégio, né? Mas ele viu uma nuvem de gafanhoto escurecendo, eles vinham de longe ali. E o povo só tinha mesmo que chorar, porque quando vê aquela nuvem escura, eles já sabem que toda a plantação deles, em poucos minutos, e é poucos minutos mesmo, será devorada. E passava aquela nuvem, isso na África, no Senegal, e comia, varria toda aquela plantação, e não sobrava nada, nenhum verde para contar a história, nada. E Deus fez isso. O livro do profeta Joel diz que Deus fez isso. Deus mandava nuvens de gafanhotos. Ele fez isso no Egito com a plantação de Faraó também. Deus está dizendo que se o povo se arrepender, se o povo andar como um justo, Deus ia repreender o gafanhoto não ia encostar na lavoura deles. E disse também que a vossa vide, quer dizer que da uva, não seria estéril, e o povo teria sempre mantimento. Este era o compromisso que o povo tinha que fazer com Deus, e Deus iria retribuir. Mas irmãos, não vamos levar esse ensino hoje de tal forma que Deus está fazendo alguma barganha conosco. E a impressão que dá é que quando você dá dinheiro na igreja, você está fazendo uma barganha com Deus. Quer dizer, você dá esperando que Deus tem que pagar para você. Mas você não está dando o que é seu, você está dando o que é de Deus. Nada é seu, tudo é do Senhor. Ele está deixando com você 90%. Se você pensa, se você está dando o dízimo. Agora, se você pensar que hoje
se Deus está mandando chuva, é porque lá eles estão sendo dizimistas. São Paulo já foi alagada muitas vezes. Aricanduva, Marginal Pinheiros, Vila Prudente, tem alguns focos ali que alaga mesmo, o pessoal perde tudo. Quer dizer que eles estão dando muito dízimo? Não. A China, quantas pessoas morreram na China de alagamento? Será que é por causa de dízimo? Não. Deus está abrindo as janelas hoje. Nós estamos falando que o povo tinha que cumprir aquilo que Deus estava falando naqueles dias. Hoje eu não sei se Deus está retribuindo. Eu nem sei se você está pensando nisso. Porque se você estiver pensando nisso, você está agindo como um ímpio já, não como um justo. E também, se lugares que produzem uva, é porque eles estão dando dízimo, então Jundiaí, o sul do Brasil e a Itália, eles estão sendo bons dizimistas, porque são lugares que têm muita plantação de uva. Então nós não estamos pensando em negociar com Deus. Você não tem que pensar isso, mas você tem que pensar em obedecer a Deus. Você tem que pensar que a casa do Senhor, a obra do Senhor precisa de mantimento. É só isso que você precisa lembrar. Você não precisa lembrar que você está fazendo um negócio com Deus. O teste para o povo de Deus que Malaquias está fazendo é este: que o justo, ele devolve a Deus o que é de Deus, mas o ímpio rouba de Deus. E não adianta perguntar em que estamos roubando. Não adianta nós questionarmos, mas dízimo, eu já ouvi falar que esse negócio de dízimo é coisa da lei. Eu não preciso dar dízimo. E você vai entrar numa discussão à toa. Não fica entrando nessa discussão. Eu gostaria de saber se todos aqueles que criticam o dízimo, se eles dão 20%. Então nós não estamos na posição de criticar essas coisas. Mas nós temos que mostrar frutos, primeiro, de arrependimento, e segundo, de generosidade, fruto de obediência na obra de Deus. Esse é um teste para você então. Se você tem se arrependido e se você tem contribuído com a casa de Deus. Contribuído. A nossa moeda hoje não são mantimentos, mas também serve. Eu não conheço nenhuma igreja que rejeita alimento. Todas as igrejas, inclusive nesses últimos anos, eu estou vendo até uma conscientização de muitos em juntarem alimentos para ajudar algumas pessoas. A nossa moeda hoje poderíamos dizer que é o dinheiro e também alimentos. E poderíamos dizer tempo também. E a minha pergunta agora para você é: em que você tem roubado o Senhor? E eu roubado? Então não precisa responder para mim, é para o Senhor. Mas um conselho: não seja cínico com o Senhor. Será que é o dinheiro que você tem roubado? Retido além do que você deve? Será que você tem roubado do Senhor o tempo que é dele? Quanto tempo que é do Senhor? Não sei. Eu não sei. Eu diria que todo o tempo é do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser um pretexto para servir ao Senhor. Se nós trabalhamos, se alguém trabalha para um incrédulo, aquele trabalho é um pretexto para servir ao Senhor. Em que você tem roubado ao Senhor? No tempo para a disciplina de seu filho? Deus vai pedir contas disso. Você vai ter que prestar contas do seu tempo, do seu dinheiro, da maneira como você tratou sua esposa, seu marido, seus filhos. Maneira como você se relacionou com os irmãos, a maneira como você tratou a igreja, os compromissos da igreja. Portanto, nós temos aí um segundo teste. Primeiro, arrependimento. Segundo, generosidade no contribuir. Em terceiro lugar, um terceiro teste: a diferença entre o ímpio e o justo. O ímpio agride a Deus, mas o justo teme a Deus. Versículos 13 a 15. Versículo 13: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis:
que temos falado contra ti? Como se dissesse, eu estou falando que esse Deus é muito melindroso? Ele fica machucado fácil. Isso é cinismo. O ímpio é cínico e Deus está falando, vocês foram agressivos para mim. Irmãos, eu vejo um Deus cheio de misericórdia, porque Deus Todo-Poderoso poderia fulminar a pessoa na hora. E Ele diz, vocês estão me ofendendo, vocês estão me agredindo, tomando uma posição que parece que de uma pessoa fraca. Porque uma pessoa que diz, eu estou sendo agredido por você, a impressão que dá é que é uma pessoa fraca. Mas não pense que Deus é fraco, Deus está dando oportunidade para o ímpio. E o Senhor está querendo que o ímpio trate o Senhor melhor. Ele quer que você trate o seu Deus melhor. Trate o Senhor com mais carinho. Não agrida o Senhor. Não ofenda o seu Deus. E muito menos pergunte, em que eu tenho ofendido Deus? Reconheça o que Ele quer falar para você. Eu não estou acusando ninguém, Deus sabe o que cada um precisa resolver. Versículo 14. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. O crente, quando age como um ímpio, quando age em desobediência a Deus, ele fica questionando o valor de servir a Deus. Ele disse aqui, inútil é servir a Deus. Será que você já pensou assim? É inútil fazer isso. A gente vai pregar a palavra de Deus, ninguém quer ouvir? É inútil. Será que você tem perguntado isto? Será que você tem falado que é inútil guardar os mandamentos de Deus? Deus quer o seu coração totalmente, Ele quer a sua vida, porque a sua vida pertence a Ele. O ímpio ofende a Deus, mas o justo, ele teme a Deus. O justo, ele se mostra como alguém que sabe que a mão de Deus é pesada. E ele precisa reverenciar este Deus, temer a este Deus, ter medo de que se ele desviar-se dos caminhos de Deus, o Senhor pode repreendê-lo duramente. E o versículo 15. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. O crente em desobediência, que anda como um ímpio, ele começa a invejar os ímpios. Ele está com inveja. Ele fala, olha, eu tento aqui servir a Deus, mas esses que nem tentam servir a Deus, está tudo bem com eles, eles vão prosperando, inclusive, eles escapam da mão de Deus. Por que eu tenho que ficar ouvindo esse pastor que só está dando marretada na gente? Os ímpios não estão nem aqui, eu estou preso aqui nessa cadeira ouvindo essas coisas que nem me interessam. Por que isso? Irmãos, a palavra de Deus está falando com você, conosco, comigo também. Não vamos ser cínicos diante do Senhor. Se você tem uma pontinha de inveja do ímpio, você está agindo como um ímpio. E nós temos às vezes. Salmo 73, Asaf tinha inveja do ímpio. Mas no versículo 17 de Salmo 73 ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus. E é quando você entrar no santuário de Deus, em plena comunhão com seu Deus, você vai entender que Ele tem a razão. Nós vamos entender que temos sido cínicos diante de Deus, que nós falamos que somos arrependidos, mas somos duros de serviço, pescoço duro. Nós falamos que somos generosos, enquanto Deus diz que estamos roubando alguma coisa dele. E nós falamos que tratamos bem ao nosso Deus, quando Ele está dizendo que nós agredimos a Deus e devemos tratá-lo com mais carinho. Em último lugar, o último contraste, a última diferença entre o ímpio e o justo desse texto é que o ímpio não será lembrado, mas o justo confia no memorial do Senhor.
e é protegido por Deus. Veja aqui o versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Esta é a diferença. O justo se lembra do Senhor, e o justo é lembrado pelo Senhor. Irmãos, algo muito importante nesse versículo está nessa expressão um ao outro. Nós temos que falar essas coisas frequentemente uns aos outros. Nós temos que nos advertir uns aos outros, mostrar que nós podemos ainda nos purificar mais, nós podemos ainda contribuir mais, nós podemos ainda nos arrepender mais, e nós podemos ainda tratar a Deus melhor. Um ao outro, nós devemos fazer isto. Sabem, quando o nível é em cima de comunhão com Deus, as pessoas que estão embaixo ficam envergonhadas, e elas precisam alcançar a santidade, elas precisam andar melhor com Deus. Mas se nós nivelarmos a nossa vida cristã embaixo, pouca vergonha nós vamos ter. Nós vamos nos envergonhar muito pouco. E é até possível que quando alguém, tentando ser mais piedoso e mais purificado diante do Senhor, alguém perguntar: escuta, eu estou passando por isso, eu acho que não está certo, pode me ajudar? Provavelmente nós vamos falar: calma, não fique estressado, está tudo bem. Olha como o pastor vive, olha como os líderes vivem, está tudo bem. Está querendo ganhar santificação sozinho? Nós seremos cínicos. Mas se nós estivermos com o nível de vida cristã como Deus quer, e nunca vai ser como Deus quer, as pessoas que estiverem assim, imediatamente elas vão se sentir envergonhadas. Isto é bom. É bom que no meio do povo de Deus, aqueles que não estão andando com Deus sintam-se envergonhados, constrangidos. Sem que nós tenhamos que ficar abraçando pessoas e dizendo: olha, não fica assim não, todo mundo erra. Todo mundo erra, não fica assim não. Irmãos, aquele crente que passa um dia sem ter sua vida acertada com Deus, ele já está num nível abaixo. E se ninguém notar isto, vai cair junto com ele. E no decorrer dos anos, todos nós vamos caindo. E logo nós não somos referencial para mais ninguém. E tanto faz entrar numa igreja como entrar em qualquer repartição, não faz diferença. O ímpio é totalmente diferente do justo. E assim que batemos o olho, a gente já percebe a diferença. Se nós não tivermos essa consciência do Senhor, nós estamos entrando num julgamento de Deus. Versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. É isso que Deus está falando para nós hoje. O Senhor dos Exércitos são para mim joias. Eu lembro que quando eu era criança, toda igreja que eu ia tinha uma classe de escola dominical chamada Joias de Cristo. Toda igreja tinha uma escola assim, Joias de Cristo. Talvez nós nos acostumamos a pensar que as criancinhas são joias de Cristo. Mas Deus está dizendo que aquele homem que serve a Deus integralmente, homem e mulher, são joias para o Senhor. É um tesouro que o Senhor buscou, é uma pérola preciosa para o Senhor. E Deus vai poupar essa pessoa. Mas Ele não promete isso para o ímpio. O ímpio está em julgamento. E de fato, portanto, há uma diferença entre o justo e o ímpio. Não precisa ser incrédulo para ter atitudes de ímpios. Deus está querendo hoje falar conosco que nós temos que andar conforme um justo anda. E terminando com o versículo 18.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E a pergunta para você refletir hoje é esta: você é justo ou você é ímpio? Tem andado como um justo ou tem andado como um ímpio? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor anime o seu coração para ser justo. Amém.